Cara, eu quero que você me conte aqui nos comentários se você sabia que em 2008 foi criado aqui no Brasil a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens. Eu acredito que muita gente não tenha nem conhecimento dessa política pública e é por isso que eu quero que você me conte aqui nos comentários. Ela foi criada justamente porque tem uma demanda, desse público masculino, dos homens mesmo, por essa atenção. Essa população possui o que a gente chama de uma epidemiologia de morbimortalidade, ou seja, há uma grande parcela de homens que estão tendo doenças que causam morte. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente de saúde mental, já que essa é a minha área de atuação dentro da saúde, Mas eu vou falar também sobre cuidado da saúde de uma maneira geral, tá? Não só da saúde mental aqui. Porque a questão é que a forma como os homens enxergam o cuidado de si é consequência de várias construções aí sociais e culturais. Então, muitas das construções psíquicas dos homens vão influenciar no cuidado da sua saúde física, da sua saúde biológica ali também, tá? Então, o conceito de cuidado com o corpo físico que os homens historicamente têm, tá atrelado à fraqueza e à fragilidade. Aspectos que são tidos, inclusive, muito mais como femininos do que como masculinos, Inclusive, esse negócio de, isso daqui é de homem, isso daqui não é de homem, é algo interessante pra gente refletir, Você já viu uma mulher se questionando se ela é mulher mesmo ou não? Agora me diz, quantas vezes você já viu um homem se perguntando se ele é homem ou não? Tem uma música que eu tava escutando esses dias que eu acho que exemplifica bem, Chama Ninguém Me Ensinou, de uma banda chamada Lagoon. E aí tem um trecho que ele fala, mas se garotos não choram, alguém me diz o que é que eu sou. Aí depois ele fala, não, fica calado que eu sou o que eu quiser. É isso, Assim, se isso não é ser homem, se isso te diminui na tua masculinidade, o que é ser homem, E os homens se perguntam isso com alguma frequência, com alguma constância, e isso é algo que tem um impacto direto aí nessa questão da saúde mental, Um outro exemplo, assim, não sei se vocês sabem, mas os homens, eles demoram em média 20 anos pra relatar, pra contar que eles sofreram um abuso sexual. É bastante tempo, gente? Assim, um dos principais motivos aí, ou enfim, um dos motivos mais comuns dos homens não abrirem isso com certa facilidade, com certa disponibilidade, é porque você ser estuprado, você ser violentado, você como homem coloca em xeque a tua sexualidade também, Abre margem para as pessoas perguntarem aí, putz, será que você é homem? Então, poxa, gente falando de uma violência, De algo tão grave assim, mas mais uma vez, são essas construções e isso que a gente atrela a ser homem, a ser mulher, ao que é do masculino e ao que é do feminino, Mas vamos voltar aqui a essa ideia de cuidado com o corpo que os homens têm. A consequência disso, de achar que cuidado é fraqueza, é fragilidade, então eu como homem não preciso desse cuidado, a consequência disso é que os homens demoram muito para procurar os serviços de saúde, tanto de saúde como todo, do corpo físico ali, como de saúde mental também. E às vezes eles só procuram quando tá tarde demais. E da mesma forma, gente, que a gente faz uma limpeza dentária para prevenir a gente perder um dente, a gente pode fazer check-ups anuais para prevenir também outras doenças que possam aparecer ou pegá-las bem no início. A gente pode fazer terapia para prevenir também que a tua questão, o teu problema aí se agrave para um transtorno mental. E a gente pode usar a prevenção como aliada, Como esse método, enfim, de cuidado que vai não só encurtar o tempo de tratamento, como facilitar também. Vai ser provavelmente um tratamento muito mais fácil, muito mais leve para você fazer, porque o problema não vai estar deste tamanho, ele vai estar de um tamanho menor se você utilizar a prevenção como forma de cuidado. As principais causas de morte entre os homens. Eu falei no começo do vídeo, dessa epidemiologia de morbimortalidade nos homens. A principal causa de morte está relacionado a causas externas, principalmente violência, E aqui a gente está falando, enfim, da população no geral, e essa parte da população que morre em decorrência de alguma violência geralmente é uma população negra, uma população mais pobre, que ocupa uma grande parcela aí, Vamos pensar nessa principal causa de morte entre os homens, a violência, Esses fatores externos. Não só violência, como acidentes de trânsito, enfim, outras coisas também estão nesse bolo, mas essa agressividade está como o principal ali. A agressividade parece que é a expressão emocional que os homens mais são validados a exporem, Você não vê, geralmente, um homem sendo inibido de ser agressivo, Não fisicamente. Geralmente, fisicamente, a gente tem alguns limites aí sociais. Mas na sua fala, na sua imposição, não. Às vezes ele é até estimulado. Agora, um homem ser estimulado a chorar, não. Ele é bem inibido. A expressão emocional
emocional que os homens geralmente recorrem é a agressividade. E ela pode sim ser uma expressão emocional. A raiva, a indignação, ela é e ela deve ser. Mas ela não pode ser a única, porque isso limita muito. A agressividade não vai contemplar todas as emoções que a gente precisa sentir, nem todas as emoções que as situações despertam na gente. Depois da violência, vem outras causas aí, né, de morte entre os homens, como as doenças no sistema circulatório, respiratório e digestivo. Quando a gente fala de tumor, né, de câncer, os cânceres que mais matam os homens são principalmente próstata e pulmão. Enfim, estamos falando aqui da saúde no geral, né, como os homens demoram aí para procurar ajuda, para procurar esses serviços e como isso pode ser importante, gente, pode ser realmente preventivo para esses homens, tá certo? Para vocês também que estão me assistindo por aí. E tem mais um dado que eu queria compartilhar aqui com vocês. Mais de 29% dos homens que procuram os serviços de atenção básica apresentam algum sofrimento psíquico. A atenção básica é a porta de entrada do SUS, né? Onde eles são acolhidos primeiro, enfim, para depois serem encaminhados. Poxa, gente, você tá indo ali, né? Às vezes para cuidar de outra coisa que aconteceu, enfim, um outro adoecimento físico, e o agente ali de saúde perceber esse teu sofrimento psíquico também é algo muito considerável, tá? É importante da gente não passar desapercebido, não passar em branco mesmo, né? Alguns desses sofrimentos estão relacionados a causas comuns como depressão, ansiedade, fatores estressores do trabalho, burnout, são causas muito recorrentes dentro do serviço de atenção primária, de atenção básica do nosso sistema de saúde, né? Enfim, além disso também tem alguns outros acometimentos aí psicológicos de ordem do que a gente chama de psicoses, enfim, de transtornos de personalidade também, né? Os homens sofrem mais que as mulheres com transtornos como a esquizofrenia, mas uma das principais causas aí desse adoecimento psíquico está relacionado também ao uso e abuso, né, de álcool e outras drogas. O uso dessas drogas também nos coloca em vulnerabilidade, né, gente? Nos coloca ali num lugar que, enfim, pode ser propenso para que aconteçam acidentes de trânsito, além do prejuízo da própria droga, né? Droga de maneira específica. Trouxe também outros dados de ordem da saúde física, que, enfim, faz essa divisão didática aí, mas saúde é saúde e deve ser cuidada de maneira integral. Mas tem alguns apontamentos aqui que eu quero trazer para vocês que eu acho super relevantes, né? Um dos maiores lugares que são estressores para os homens, como eu falei para vocês, é esse lugar do trabalho, né? Esses momentos estressores no trabalho que acabam desencadeando num sofrimento psíquico como um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. E aí eu quero entrar com vocês nesse outro ponto, né? Os homens, eles são estimulados muito, inclusive, a trabalhar, a se desenvolver no trabalho, né? E, socialmente falando, eles são mais estimulados a isso. E, geralmente, é onde eles podem se expressar, mais uma vez, emocionalmente, né? Onde eles podem se colocar ali e tendo essas expressões emocionais muito limitadas, como a gente falou, em relação à agressividade. Esse aprisionamento de alguns padrões sociais que devem ser seguidos, de alguns checks que os homens devem dar ao longo da vida ali, é algo que engessa muito, gente, que aprisiona muito e que gera sofrimento psíquico, porque é como se você já nasceu, você já vem com um molde ali, né, em que você tem que entrar, que você tem que se encaixar, pagar conta, fazer isso, fazer aquilo, sem saber se o seu corpo vai caber naquele molde, né? Seus valores pessoais, se, enfim, os planos e projetos e metas que você tem pra tua vida, se eles vão se encaixar nesse molde que veio pronto. Além disso, o que eu percebo é que muitos homens são simplesmente jogados no mundo e falam, vai-te embora naquele molde ali que é teu, entendeu? Esse é o caminho que você deve seguir, sem nenhum know-how de como fazer isso, né? Sem nenhuma instrução, sem nenhuma referência, sem nenhum modelo realmente para seguir, né? E tem uma pesquisa realizada pelo Instituto PDH, que eu já citei aqui algumas vezes, né? Uma pesquisa realizada em 2019, se não me engano, que 1 em cada 3 homens tem personagens fictícios que 1 em cada 3 homens tem personagens fictícios como principais referenciais de masculinidade. É considerável, assim, né? Se a gente for parar pra pensar, 1/3. Isso é algo que me assusta, que me desanima muito nesse sentido, né? Eu acho que os homens, pra cuidar da sua saúde mental, eles devem também buscar referenciais saudáveis de masculinidade. Isso é muito importante pra que a gente construa realmente uma nova masculinidade saudável, forte, que, enfim, consiga aí se desenvolver de uma
uma maneira integral. Então, resumindo aqui todos esses dados que eu trouxe para vocês no vídeo, enfim, todas essas informações, a gente falou um pouquinho aqui sobre como os homens, eles postergam muito o cuidado com a saúde de maneira geral, deixando para a última hora e não agindo de forma preventiva, o que pode ser, inclusive, causa, né, desse número alto de mortalidade entre os homens. A gente falou também sobre a questão da violência e da agressividade como única expressão emocional validada socialmente para os homens terem, e como isso pode ser prejudicial, porque a violência e a agressividade não vão abarcar todas as emoções que a gente precisa sentir, e além disso, elas podem também ser consideradas como fatores aí, causas da mortalidade entre os homens, né? A gente falou também da importância de ter referenciais de masculinidade, isso é muito importante, gente, para essa construção, e também para que a gente entenda aí a saúde mental dos homens de uma maneira integral, de uma maneira mais completa, que os homens possam acessar de uma maneira mais ampla e com menos entraves, com menos limitações, o campo das emoções, o campo dos sentimentos também, porque a inteligência emocional é um dos pilares bem importantes pra gente lidar com a nossa saúde mental, tá bem? Me conta aqui nos comentários se você tem lidado com a tua saúde, se você tem cuidado da tua saúde de uma forma integral. Eu te espero na semana que vem com mais um vídeo, mas não esquece de deixar um like nesse daqui e se inscrever no canal para você receber a notificação de vídeo novo, tá certo? Um abraço e até lá!